Boa noite, minha gente. Ao longo dos últimos textos, textos e e-mails, né, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar junto aí tanto a minha comunicação por e-mail quanto os posts. Eu abordei bastante uma temática que me preocupa bastante, porque foi algo que eu pude ver na prática mesmo. Não só ver, né, como discutir com vários colegas e ver que é um problema muito comum. A insegurança dos profissionais para lidar com alguns casos específicos e o quanto que isso transparece na abordagem deles com o aluno. E o quanto isso mina a estratégia que ele vai utilizar, fazendo com que ele seja extremamente cuidadoso na maioria das vezes e que ele não consiga passar a segurança que o aluno precisa. E além disso, também tem a questão do bombardeio de informação que o aluno é submetido hoje em dia. Hoje em dia, por conta das redes sociais, o aluno ele tem acesso a informações de todos os tipos de qualidade, desde as boas, desde informação de boa qualidade até uma informação um pouco não tão boa assim. Só que isso, independente dessa qualidade, isso pode ser jogado contra você se você não conquistou a confiança que você deveria ter passado, chegando ao ponto da sua abordagem ser questionada e você perder esse aluno. Então eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, porque eu abordei em texto, mas acredito que nem todo mundo pôde ver ou apareceu no Face para vocês, mas principalmente tentando já jogar soluções reais que ajudem vocês no dia a dia a melhorar a situação de vocês, a visão que os alunos têm sobre vocês também, até os empregadores. Porque aonde que isso chega? Se você passa insegurança, se você não consegue passar a informação que o aluno precisa antes de começar qualquer tipo de protocolo, isso vai chegar num ponto onde você vai ser mal visto como profissional. E gerando até um quadro de fracasso, porque, querendo ou não, vão acabar desvalorizando a sua atuação, você vai ser visto como apenas mais um, e o pior de tudo vai ser você chegar no quadro de conformismo, onde você vê que a situação no mercado de trabalho não é das mais fáceis, e você vai pensar, putz, mas essa é a realidade do mercado de trabalho, sendo que na realidade não funciona assim. É lógico, existe uma grande oferta de profissionais. Porém, se você tiver o necessário para se destacar, você vai conseguir. E o que vai diferenciar aquela pessoa que vence no mercado de trabalho daquela que não vence é a postura e o quanto você busca melhorar ao invés de ficar reclamando o tempo inteiro, né? Porque acompanha algumas páginas de vaga até no Facebook, e a gente acaba vendo muito mais reclamação do que medidas que de fato façam a pessoa ir para frente. Então hoje a gente está aqui para tentar ir para frente e não apenas ficar reclamando, como acontece em qualquer situação da vida, né? Então, para isso, eu acabei criando, junto de uma reflexão com vários colegas de profissão e reflexões próprias, 3 passos que vão ajudar vocês a desenvolver o seu potencial e chegar onde vocês almejam chegar. Então eu tentarei ser bem claro, usarei exemplos bem reais, acredito que vocês se identificarão. E qualquer coisa, por favor, concordem, discordem, manda aí nos comentários que a gente tenta interagir ao máximo. Bom, esses passos eles nasceram na tentativa de você criar esse ciclo vicioso, de você achar que tudo é ruim porque não, o mercado de trabalho é assim mesmo, enfim. Não, eu quis criar estratégias para que vocês consigam dar um passo adiante. Então, a ideia é justamente a gente passar e discutir como aplicar isso no cotidiano de vocês. Ok? Bom, qual que eu considero o primeiro passo para a gente se destacar no mercado de trabalho e alcançar os nossos objetivos? Acho que o primeiro passo, ele parece óbvio, mas na prática ele não é tão simples de ser colocado em prática. Primeiro passo, entregar resultado. Parece muito óbvio.
que eu considero como entregar resultado? É você criar as melhores estratégias para que, com segurança, você leve o seu aluno até o objetivo almejado dele. Por quê? Bom, se eu utilizo estratégias que não são tão seguras, eu corro o risco de machucá-lo. Se ele machuca, ele para de treinar. Então, perdi o aluno. E se eu não entrego o resultado que ele espera ou que eu prometo, ele vai se frustrar. Em determinado momento ele não vai aguentar e vai fugir. Vai sair vai procurar uma pessoa que consiga entregar aquilo que ele espera. O aluno, ele é a sua maior propaganda. Isso é em qualquer negócio. Entregar resultado para o aluno garante com que você tenha um cliente fiel e você garante que você tenha uma das principais fontes de propagação, de propaganda do seu trabalho. Então, um aluno bem satisfeito com o seu trabalho, ele com certeza vai ser a primeira pessoa, antes mesmo de você, inclusive, a gerar interesse de potenciais alunos novos. E aqui eu vou citar um exemplo bem clássico. Tem muitos nichos de alunos, inclusive principalmente aqueles ligados com modalidades esportivas, que são nichos extremamente fechados. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho um grupo de ciclistas. Por mais que eu julgue ser capaz de ajudá-los, eles são bem fechados para opiniões externas. Então, se eu chegar para um ciclista e falar, bom, eu tenho um programa aqui de treinamento e eu tenho certeza que eu vou conseguir melhorar a sua performance utilizando treino de força. Esse ciclista vai olhar para mim e vai falar, tá, mas quantos quilômetros você faz de treino semanal? Qual que é a sua média de velocidade? Esse tipo de nicho ele é muito fechado para o grupo específico que já trabalha com ele. Porém, isso é o perfil convencional daquele grupo. Um ou outro não vai ligar pelo fato de você não ser atleta daquela modalidade e vai confiar na sua palavra. Se você entrega resultado para esse cara, ele vai ser o primeiro a divulgar você para outros atletas da modalidade. E isso ocorreu comigo, por exemplo, com a corrida. Eu nunca fui corredor, eu já fui ciclista. Hoje eu me dedico muito mais ao futsal e ao treino de força. Mas os corredores eles também têm um nicho muito fechado. Então, basicamente, um corredor, que era um corredor muito bom, ele acreditou no meu potencial, ele conhecia já o meu trabalho e ele acreditou a ponto de apostar a sua preparação física, principalmente a parte voltada para a força, na minha intervenção. Né? Tendo resultado, melhorando o resultado dele nas provas, quanto o histórico, o aparecimento de lesões, como as fadigas que ele sentia no final de prova, cara, a felicidade desse cara foi tão alta que ele praticamente gerou um número altíssimo de alunos corredores para mim sem que eu fizesse esforço nenhum. Ou seja, onde eu não tinha acesso por não ser um atleta da modalidade, acabou sendo convertido para outra situação porque eu entreguei resultado para um cara que ficou extremamente satisfeito. E era um cara que tinha resultados bons já. Como vocês sabem, trabalhar com um atleta que já tem um nível de condicionamento alto é extremamente complicado, porque para você melhorar a porcentagem desse desempenho dele, uma porcentagem baixa, é extremamente mais difícil do que trabalhando com um cara que tem um condicionamento ainda um pouco mais baixo. Então isso deu uma credibilidade onde gera um destaque dentro do mercado de trabalho e automaticamente as pessoas acabam te procurando por conta disso. Além disso, minha gente, tem um fator muito importante que é muitas vezes negligenciado na entrega de resultados. Um dos principais são promessas fora da realidade. E aqui eu vou usar um exemplo bem prático. Muitas vezes eu posso ter um caso onde você mesmo promete algo que é extremamente inviável para o cara. Então, por mais que você tenha a melhor das estratégias, utilize os melhores procedimentos possíveis, você não vai conseguir entregar algo que fisiologicamente não é viável. Então, por exemplo, digamos que eu sou um aluno e procuro vocês, né, de forma individual e pergunto, bom,
eu sou um atleta de futsal, eu estou querendo aumentar minha potência muscular e ganhar massa muscular. Em quanto tempo eu consigo isso? Vocês conseguiriam me dizer, por exemplo, alguém gostaria de chutar ou alguém me prometeria algo se eu fosse aluno? Podem tentar, porque eu acho que é um exercício legal de se fazer. Eu sou um atleta de futsal, estou querendo aumentar minha potência, principalmente para arrancadas, para chute, e quero aumentar a massa muscular também, para ter mais proteção, enfim, ganhar mais divididas. Então, eu chego para você e pergunto, poxa, quanto tempo eu preciso para melhorar isso? Vocês teriam alguma noção? Basicamente, para eu conseguir induzir ganhos de hipertrofia, eu preciso de pelo menos 6 a 8 semanas. Então, o que acontece? Se você chega para esse aluno e fala, não, em 4 semanas eu consigo gerar uma adaptação aí em você e você vai sentir uma diferença gritante. Bom, você está vendendo uma falsa promessa e isso vai jogar totalmente contra você. Segundo a literatura, 2 a 4 semanas é tempo suficiente para eu mostrar ganhos de força baseado em principalmente adaptação neural. Então, potência, que depende muito de adaptações neuromusculares, principalmente neurais, eu consigo mostrar alguma coisa, mas mesmo assim, em 4 semanas prometer ganhos de potência acaba sendo muito pouco tempo. Então, mesmo que eu utilize a melhor estratégia do momento, baseado em literatura científica, eu não vou conseguir cumprir o meu objetivo, que foi o que eu prometi para o aluno. Aqui agora eu estou conseguindo ler as respostas pelo meu note. 2 semanas, 3 meses no mínimo. O Jackson falou 3 meses. Tivemos mais exemplos aqui. Olha, muita gente chegou, que legal. Eu não estava vendo os comentários, estava ficando preocupado. Mas eu vou acompanhar pelo meu note aqui do lado e a gente vai interagindo mais. Bom, o Jackson deu 3 meses prometeu 3 meses para alcançar esses resultados. Já o Fernando, ele falou em 2 semanas. Então, qual que é a implicação disso? Se eu prometo 2, 4 semanas, eu estou prometendo basicamente resultados baseados em adaptação neural. Adaptação neural não vai ter ganho de área de secção transversa da musculatura. Então, acaba sendo inviável cumprir o meu objetivo, o meu prometido, e esse cara vai se frustrar comigo, independente se eu utilizei os melhores procedimentos de treino. Potência, 4 a 6 semanas já é um início de uma adaptação significativa. Porém, obviamente, a gente está falando de procedimentos medidos em laboratório, onde é muito mais preciso. Na prática, seria muito mais interessante eu prometer algo com uma certa margem de segurança, 8, 10 semanas. E aí entra no exemplo, no palpite que foi dado de 3 meses. 3 meses acaba sendo um tempo muito grande. Imagina se chega o profissional do seu lado e fala, não, eu prometo em 8 semanas. 8 semanas são, são 2 meses apenas. Então, estou prometendo um resultado palpável em menos tempo, porém um tempo real. Eu consigo fazer isso em 8 semanas. Então, se você não adequar, se você não tiver o conhecimento de quanto tempo você precisa para gerar aquele tipo de adaptação, você acaba gerando promessas falsas, tanto para cima, tanto para mais quanto para menos. E isso vai refletir bastante porque o cara está atrás de resultado, né? E não apenas de ir lá treinar. Então, isso é um ponto essencial. Promessas fora da realidade. Tentem fugir disso. Agora, o ponto principal, o ponto central, minha gente. Uso de receitas de bolo. O que a gente entende por receitas de bolo? Receitas de bolo, eu diria que seria a definição de uso de procedimentos muito engessados na crença que o que deu certo para uma pessoa vai dar certo para mais pessoas também. Normalmente, esse tipo de ideia se baseia em pouca ou nenhuma evidência científica. E aí você vai esbarrar em um dos princípios básicos do treinamento, que é o princípio da individualidade biológica. Qual que é a questão aqui? Eu preciso ter um leque de opções viáveis
onde eu consiga driblar esse tipo de problema de individualidade e fornecer estímulos vitais para a melhora do desempenho do cara, e não depender apenas de uma receita que eu considere que eu apliquei em mim e deu certo, ou um exemplo parecido. É muito comum profissionais, por mais que estejam com algum tipo de embasamento científico por trás, acreditarem numa única abordagem e aplicarem isso de forma descontrolada. E você vai ver que pessoas vão reagir de forma muito diferente. Então, ter um leque de opções viáveis acaba sendo uma estratégia muito eficiente para você conseguir entregar resultado comparado com aquela receita engessada onde todo mundo faz a mesma coisa. Então, ter um conhecimento da literatura te ajuda a entregar resultado de uma forma que nenhuma receita consegue. E não importa qual receita seja. Não importa se eu estou te passando essa receita. Porque cada pessoa reage de uma forma. A gente está falando de seres individuais, seres únicos. Então, basicamente, fujam das receitas. Comentários. Agora sim. Acho que o terceiro item importante para tocar dentro desse primeiro passo, que é a entrega de resultado, são os casos específicos. Muitas pessoas têm facilidade para lidar com o treino básico, que seria, eu chego lá na academia, quero ganhar massa muscular, não tem muito segredo. O cara normalmente não tem um condicionamento tão elevado, então o grande de estratégias acaba dando muito certo para essa pessoa. Porém, não é o caso de casos que têm limitações, né? Sempre que aparece um caso mais diferente, gera uma certa insegurança. Imagine, então, a entrega de resultado para essa pessoa. Hoje em dia, é muito comum você ter um público, principalmente aquele acima de 40 anos, que tem algum tipo de limitação que vai demandar um conhecimento avançado da sua parte, principalmente do quesito de biomecânica. Então, por exemplo, como que eu entrego o resultado para uma menina que quer desenvolver membro inferior, principalmente musculatura da cadeia posterior, como glúteos, e sendo que ela tem problemas lombares. Então, isso gera um problema para o profissional, onde ou ele acaba sendo cuidadoso demais e não consegue desenvolver o potencial daquele aluno, ou ele acaba exagerando e chegando a um quadro de lesão, piorando um quadro que já era presente naquele momento. Então, normalmente, casos específicos acabam sendo o tendão de Aquiles de muitos profissionais, porque acaba demandando conhecimento mais amplo, e aí bate também naquela questão da receita de bolo. A receita de bolo não funciona para esses casos específicos. Então, ter um conhecimento um pouco mais abrangente, que te permita ter leques múltiplos de atuação, vão com certeza atuar a favor da entrega de resultados. Então, em suma, primeiro passo, entregue resultado. Seu aluno é a sua principal propaganda, é o seu principal aliado no mercado de trabalho. Inclusive, é ele que vai te valorizar na academia, muito mais do que seu próprio chefe. Agora, eu queria tocar num ponto, que já seria o segundo passo, que é muito negligenciado. É um passo que, para mim, eu mesmo na prática sentia que falhava no início da carreira profissional. É um passo que, por mais que dependa do seu conhecimento técnico, demanda um pouco de prática. E o que eu estou falando? Eu estou falando de, mais do que você prescrever treinos, você tem que deixar claro a abordagem que você vai aplicar. O que isso significa? Não adianta você passar algo para o seu aluno, por mais correto que seja, e imaginar que ele vai seguir aquilo à risca, como se fosse sem questionamentos nenhum. O ser humano, ele é questionador por natureza, ele é curioso. Ele quer entender o problema dele e quer entender como você consegue contribuir com aquilo. Então, ele já não enxerga você como um cara que vai passar uma receita, um roteirinho para ele seguir. Ele espera que você forneça informação suficiente para resolver o problema dele. E isso envolve também a questão da confiança. Essa informação que você passa, principalmente previamente para o aluno, vai gerar uma confiança ou não para que ele siga o procedimento que você vai abordar. Aqui eu gostaria de fazer um paralelo
com uma consulta médica. Consulta médica. Você vai no médico, você tem um problema articular no ombro, apareceu uma dorzinha na parte anterior do ombro, depois de algumas séries de peitoral. Você vai lá, o cara mal olha para você, dá uma olhadinha, dá uma mexidinha no seu ombro e fala, isso aí não é nada, e te prescreve algum remédio, algum anti-inflamatório. Esse tipo de abordagem não vai passar confiança para você. O que você vai querer fazer automaticamente? Você vai querer procurar uma segunda opinião. Então, o que acontece hoje em dia na prática? Hoje, como as pessoas são bombardeadas por informação, se você não consegue justificar as suas estratégias, alguém vai tentar justificar tanto a favor de você quanto contra. Então, por exemplo, eu fiz um post essa semana passada, na realidade, abordando um exemplo muito clássico. Aparece uma pessoa interessada em resultados estéticos. Você passa um treino bem, ok e tal, e aí a pessoa depois vai para as redes sociais, como todo mundo faz, inclusive nós estamos fazendo no momento. Essa pessoa vai ser bombardeada. Hoje em dia eu tenho blogueiras, tenho profissionais tentando captar alunos, que inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho médicos, eu tenho pessoas de outras áreas opinando na ciência do exercício. E muitas vezes aquela informação vai ir contra o que você pregou. Qual que é o problema disso? Se você for questionar, se você for contrariado e você nem deixou claro para a pessoa o porquê ela está fazendo aquilo ou porquê não está fazendo outra coisa, ela passa facilmente a não acreditar na sua abordagem e muitas vezes vai procurar outro profissional. Inclusive, isso tem acontecido com muita frequência, porque a gente passou pelo boom de blogueiras. Hoje em dia até caíram um pouquinho em descrédito, porém mesmo assim a pessoa vai para o seu treino, depois ela entra na rede social, vê aquela blogueira falando que o exercício X é o melhor para glúteo. Se ela não fez, perdeu tempo e você não passou esse exercício. Ou então tem o profissional X um personal falando que as melhores abordagens são feitas de certa forma e você fez uma abordagem diferente. Aquele profissional tem milhares de seguidores. Então ele passa uma credibilidade e por mais que a informação esteja correta ou não, você deixou de passar. Então você corre o risco de nem ter a chance de justificar as suas estratégias e perder o aluno. Teve um rapaz, o Thiago, que veio comentar comigo no post, falar, poxa, mas aí é problema dela se ela não acredita na minha abordagem. Poxa, a gente não, pelo menos eu não considero isso uma estratégia inteligente. A gente está numa situação onde é raro você conseguir um potencial aluno que vá pagar um valor que justifique o seu trabalho, e você vai desperdiçar aluno porque ele simplesmente não confiou em algo que você nem passou de verdade. Então é a mesma coisa que eu passar uma informação para vocês e passar como uma linguagem extremamente técnica, extremamente acadêmica, sem traduzir para o momento de conhecimento que vocês estão, para o momento para o nível que vocês estão em relação àquele tema. Então, basicamente, se você não consegue traduzir o conhecimento técnico que você tem e a abordagem que você vai utilizar numa explicação para o seu aluno, ele não vai treinar com você. Ele vai treinar com quem consiga explicar uma coisa lógica para ele e você vai perder um aluno. Então, saber explicar o seu treino é tão relevante quanto você passar uma boa intervenção. A intervenção ela não vai funcionar de forma instantânea. Então, o entregar resultados, que era o passo número 1, depende de você conquistar a confiança do seu aluno para que ele chegue na 8ª semana, na 10ª semana de treino. Se você não conseguir fazer isso, não tem como entregar resultados e você vai estar frequentemente perdendo alunos, vai sempre perder essa queda de braço para as redes sociais e para outros profissionais. Inclusive, isso é muito, muito clássico. Por mais que exista a ética dentro de uma sala de aula ou uma sala de academia, se você vê um aluno fazendo um exercício e você chega abordando, dando uma opção com uma certa lógica para ele, ele vai falar, poxa, mas o meu professor não me explicou isso. Então ele vai passar a descreditar o
o professor com quem ele treinava e vai acreditar na minha abordagem. Ainda mais se essa abordagem tiver coerência. Então, por isso, novamente, a parte técnica aqui e a tradução dessa informação para a linguagem do aluno acabam sendo essenciais. Tá aí tranquilo, gente? Esse problema nos comentários aí acabou me atrapalhando, que eu tenho que ficar olhando para lá e para cá. Mas basicamente, espero que tenha ficado claro esse segundo passo. Se você não conseguir traduzir a informação e deixar claro a sua estratégia, você não vai passar credibilidade e você vai perder aluno. Aliás, vou contar um caso bem peculiar. Eu estava na academia uma vez e havia uma senhora treinando, era um treininho super tranquilo, né? E aí eu abordei e ela começou a contar um pouco o caso dela. Ela tinha feito uma cirurgia no ligamento cruzado anterior. Eu contei um caso similar em um post meu, mas esse é um caso diferente. E ela contou como foi. Ela caiu, né? Quando ela levantou, o joelho falseou. E ela perdeu a estabilidade e caiu de novo. Ela achou normal, achou que, acontece. Perdi o equilíbrio. Ela levantou de novo e o joelho falseou novamente e ela caiu. E aí ela percebeu que tinha um problema. Porque no momento que teve a lesão em si, o rompimento do cruzado anterior, ela nem dor sentiu. Então só no hospital, só com os exames médicos e os exames clínicos, que foi constatado de fato essa lesão. E aí ela estava meio que se preparando, na realidade ela não tinha feito a cirurgia, já estava agendada, e ela já estava se preparando para começar um processo aí de fortalecimento prévio, para depois agilizar a recuperação. Isso, inclusive, é uma boa estratégia. Nisso, era a primeira vez que eu abordava em sala e eu simplesmente, com palavras bem básicas, eu acabei situando, colocando a situação dela, criando uma estratégia para que ela seguisse, onde passasse muita credibilidade. Então, por exemplo, eu falei para ela, bom, a sua lesão é complicada porque o cruzado anterior ele garante estabilidade para o joelho. Porém, existem estratégias. O cruzado anterior ele vai gerar uma estabilização, porém ele não é o único estabilizador da articulação. Ele gera uma estabilização passiva, mas a musculatura, principalmente da cadeia posterior, vai ter função similar de estabilização do joelho, principalmente evitando a anteriorização da tíbia, mas eu não usei essa terminologia. E criando estratégias de controle de sobrecarga, eu consigo poupar o seu ligamento para que ele se recupere da cirurgia e gerar um fortalecimento dessa musculatura que vai ser necessária para protegê-lo também e gerar essa estabilidade que você precisa na articulação. Uma abordagem super simples como essa, eu conquistei a confiança dela e ela me disse, poxa, adorei a sua proposta de condução do treino e após a cirurgia eu vou te procurar. E algumas semanas depois, de fato, após a cirurgia, ela me procurou e nós fizemos o processo de recuperação por um longo tempo. Ou seja, eu peguei uma informação que muitas vezes é complexa, traduzi para o aluno, porque ele não está interessado em sobrecarga, em newtons, ele não está interessado tanto nas alavancas, porém ele quer saber como eu vou melhorar, como que eu vou resolver o problema dele. Trazendo uma solução lógica para ela automaticamente se interessou pela minha abordagem e eu conquistei um aluno em questão de 5, 10 minutos. Então, saber o que você está fazendo te ajuda a traduzir essa informação e levar isso para o seu aluno. Então, saibam como passar a informação para o aluno. Isso é extremamente importante e muito negligenciado, gente. E o mais importante, transparência. É muito importante você ser transparente e não inventar, não falar o que você não sabe. Isso transparece nas suas ações e principalmente na sua segurança. Aliás, eu acho que é extremamente enriquecedor você ter a confiança de falar que você não sabe, mas vai pesquisar, porque mostra o quanto você está maduro como profissional e o quanto que você confia no seu conhecimento. Porque se você tem
capacidade de assumir que você não sabe algo é porque você confia muito em você mesmo, certo? Agora, um passo muito importante que também está muito relacionado com essa questão da velocidade da informação, que é o marketing. O que é o marketing? Quando eu falo em marketing, gente, eu não estou falando na cor do seu cartão, no desenho, enfim, aonde você vai deixar o cartão para captar aluno. Esses são elementos relevantes, mas que não são a questão central, ainda mais no mundo tão conectado como hoje. Quando eu falo em marketing, eu estou falando em estratégias que direcionam ações para a captação de novos alunos. Antigamente, nós éramos dependentes da nossa atuação em sala para justamente criar essas situações que eu comentei, que gerassem essa interação com o aluno, onde eu pudesse demonstrar o meu potencial, onde ele pudesse me ver com outros alunos e ver, pô, esse cara tem uma abordagem interessante para um problema similar ao meu, então eu vou treinar com ele. A gente era muito dependente disso. Mas hoje em dia, muitos profissionais já descobriram que as redes sociais são um campo muito fértil para isso. Então, basicamente, quando você cria conteúdos que ajudam o seu aluno a resolver os problemas dele, automaticamente você passa a credibilidade e você ganha visibilidade. Da mesma forma que você ganharia essa visibilidade e credibilidade dentro da sala de academia, dentro da sala de musculação. Hoje em dia tem muitos profissionais que não dependem mais da sala porque conquistaram uma credibilidade e com alguns conteúdos extremamente simples. Eu não estou falando de conteúdo na linguagem que eu uso, por exemplo, que é uma linguagem voltada para vocês, onde eles geram um questionamento na pessoa porque o próprio profissional que cuida dele pessoalmente, até o personal de fato, não conseguia transmitir aquele conhecimento. Então, por exemplo, o cara faz o profissional faz um conteúdo nas redes sociais sobre divisão de treino, ele acaba colocando dúvida em milhares de praticantes, porque vários profissionais não sabem justificar essa divisão para o próprio aluno. Então você acaba questionando uma coisa muito comum, como um treino de ombro isolado no dia de pernas, sendo que a musculatura do deltoide age de forma sinérgica em vários movimentos, principalmente a parte anterior com os exercícios de peitoral e a parte posterior com os exercícios de puxada. Então, posts simples dessa forma geram questionamentos para o aluno, onde, como previamente o profissional não explicou isso para ele, ele fala, poxa, mas faz muito sentido isso daqui e o cara que está treinando comigo nunca falou isso. Então, diariamente as pessoas perdem alunos para esse tipo de abordagem que é extremamente inteligente. Você cria conteúdo que ajuda os seus alunos e você ganha credibilidade e visibilidade. Inclusive, se eu não fizesse conteúdos na internet, vocês nem saberiam do meu potencial como professor, do quanto que eu tenho para acrescentar de conhecimento acadêmico para vocês. Então, basicamente é a mesma estratégia. Só que a questão, obviamente, é adequar a linguagem para o seu público-alvo. Se você pega um post meu e compartilha achando que você vai ganhar alunos, acaba sendo uma estratégia bem falha, porque a minha linguagem é uma linguagem voltada para você. Eu vou usar conteúdo técnico, vou usar referências que para eles não vai ser tão relevante, mas eu cumpro o meu objetivo porque eu estou direcionando para vocês. Estranho? Os comentários pararam de novo, que pena. Mas enfim, saber usar as redes sociais a seu favor quebra aquela problemática inicial, onde a informação das blogueiras, a informação de outros profissionais, a informação de professores e até médicos poderiam jogar contra você. Então, basicamente, saber utilizar o seu conhecimento em prol de uma tradução do conhecimento para resolver problemas para os alunos é uma forma extremamente efetiva de conquistar potenciais novos alunos. Então, invistam nisso, gente.
Porém, para você investir nesse tipo de coisa, você tem que ter segurança do que você está falando. Até porque você está dando a sua cara a tapa, da mesma forma que quando eu escrevo algo, eu estou suscetível a críticas, elogios, etc. Então, saber o que você está falando é extremamente importante, porque hoje o aluno tem informação suficiente para julgar o seu conhecimento. Hoje em dia tem muitos profissionais que dão informação de qualidade que vai permitir que o aluno te escute na academia e fala, putz, esse cara não está falando coisa com sentido. Ou fala, pô, esse cara sabe do que ele está falando, porque coincide com o conhecimento lógico que eu venho acompanhando na internet, nas redes sociais. Então, extremamente importante que vocês saibam usar, porém, para isso é necessário um conhecimento um pouquinho avançado. De forma bem sucinta, gente, entregar resultado, saber traduzir informação para o seu aluno previamente, para que ele não caia no jogo das informações das redes sociais, entre aspas, etc. E saber investir nas redes sociais para criar conteúdo que atraia potenciais alunos são passos simples, porém são passos bem básicos, porém eles não são fáceis de se colocar em prática. Isso porque todos eles, de alguma forma, uns mais, outros menos, eles demandam conhecimento técnico do profissional. Não dá para você sair falando ou criando estratégias para casos específicos, casos especiais, se você não tem um know-how, você não sabe como lidar com aquele caso. Então, conhecimento ainda acaba sendo o grande diferencial para você se destacar nessa área. Tanto para você entregar resultado, para você traduzir informação, quanto para você criar marketing de qualidade para o seu aluno. Criar conteúdo que resolva o problema dele, que ele se identifique com você e que queira contar com o seu serviço. Porém, qual que é o problema aqui? Como o conhecimento está basicamente, a sua fonte primária tá nos artigos científicos, tá nas revistas periódicas, e como esse conteúdo é em inglês, principalmente, e de difícil acesso, acaba dificultando muito o acesso dos profissionais, que acabam recorrendo a métodos que já comprovadamente se mostram um pouco falhos. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o cara, quando ele quer se atualizar, quer aprender um pouquinho mais, o que ele faz? Ele fala, putz, vou fazer aquela palestra do fulano de tal, vou fazer uma pós, porque a pós vai me dar um conhecimento avançado, enfim. E comprovadamente a gente percebe que isso não tem funcionado na prática. Quem aqui conhece alguém, por exemplo, que ou se identifica, onde tenha feito diversos cursos, diversas pós-graduações, e mesmo assim sente que não tem aquilo, não tem o necessário para cumprir esses 3 passos que eu falei, por exemplo. Você que faz pós, que faz cursos frequentemente, você tem o embasamento necessário para lidar com casos específicos na academia? Você consegue traduzir a informação para o seu aluno? Você tem coragem de se expor nas redes sociais ou perante outros profissionais? Provavelmente você não tenha toda essa confiança, e isso é algo muito comum. Eu fiz pós, vou contar o meu caso em particular, eu fiz pós na Universidade de São Paulo, que é considerada uma das melhores universidades de São Paulo, mas mesmo assim eu sentia que o conteúdo de forma alguma respeitava as minhas expectativas. Você sai esperando que uma pós em treinamento de força, em musculação, personal, te entregue um conteúdo que te deixe acima da média, porém é um conteúdo hoje em dia que acaba sendo uma revisão da revisão do conteúdo que você já deveria ter visto na faculdade. Eu tenho certeza que tem muitos estudantes aqui ainda que não acabaram, que ainda não têm essa percepção.
mas com certeza conhecem alguém que fez pós-graduação, já é formado, fez pós-graduação e não passa a credibilidade que deveria passar. Você não sente que aquele cara é o referencial técnico que você almeja ser. Agora eu estou conseguindo ver algumas mensagens. Isabelle Barbosa. Não tenho nada contra, eu gosto de acompanhar fisiculturista, mas muitos acabam com o nosso trabalho. A maioria das pessoas preferem acreditar em algo que estão vendo na mídia do que com um profissional que está acompanhando pessoalmente. Bom, na realidade, esse é um problema real mesmo. Porém, você tem que saber conquistar a confiança do aluno. Por exemplo, eu tenho perfil de... Eu não tenho perfil de pessoa que treina força, porém já consegui induzir ex-atletas de bodybuilder a seguir uma estratégia que eu passei por conta da confiança que eu adquiri deles com diversas abordagens técnicas. Então, óbvio, sempre vai existir uma resistência em relação ao atleta e ao profissional. O atleta, normalmente, ele é visto como aquele cara que sabe o que fazer para chegar naquele ponto. O que cai naquele problema inicial da receita de bolo, né? Você vai tentar replicar o que ele fez e vai ver que não vai funcionar para a grande maioria das pessoas. Porém, você tendo abordagens inteligentes e pacientes, você consegue mostrar para o seu aluno, independente de quem seja, que você tem potencial para criar uma estratégia eficiente para ele. Então, você reclamar que o bodybuilder, médico fala e os caras escutam mais do que eu mesmo, do que o profissional, isso acontece. Mas acontece porque os profissionais permitem. Porque o profissional não vai lá e mostra o conhecimento dele. Então, por exemplo, se tem um aluno X treinando no agachamento, você chega e faz uma abordagem, todo confiante, e o cara fala, não, meu médico falou para fazer assim. 99% dos profissionais sairiam com o rabo entre as pernas. Não saberiam como expor o conhecimento deles para debater aquela informação ou não. Então, isso é um problema que existe, porém que a gente alimenta. Porque a gente não consegue bater de frente com um tipo de informação que vem. Tanto das redes sociais, quanto esse tipo de informação mais prática vindo de ex-atletas principalmente. Vamos ver se tem mais comentários aqui que eu consiga interagir. Por algum motivo não mostra o momento da mensagem, eu fico um pouco perdido. Bom, como o artigo acaba sendo... Qual que seria a solução para isso, né? Para esse tipo de problema? Você não se sentir inseguro quando alguém joga uma informação, quando um médico joga uma informação. Qual que seria a solução para isso? A solução seria você ter um embasamento que te permitisse ter um entendimento diferenciado do exercício a ponto de julgar de forma mais coerente o que seria o correto e o errado naquele momento. E não simplesmente seguir receitinhas de bolo, ou isso pode, ou isso não pode. Da mesma forma da minha abordagem naquele post do agachamento no Smith, onde não existia uma forma única correta. Existia vários elementos que aumentariam sobrecarga em alguma articulação e poupariam outra, mas que não seriam necessariamente errados. Então, falta muito esse tipo de embasamento para bater de frente com informações vindo de redes sociais e informações vindo de outros locais, como ex-atletas, etc. E até outros profissionais. Se você não consegue ter essa segurança, você não consegue passar isso para o seu aluno e ele obviamente vai procurar outro tipo de intervenção, outro tipo de profissional. Então, qual é a forma mais rápida, mais interessante e até mais barata de você se atualizar nesse sentido? Seria você consumir artigos de forma recorrente. Por que recorrente? Porque o artigo, por mais que muitas pessoas não tenham essa visão, o artigo ele é um fragmento do conhecimento. Então, ler um artigo sobre um tema não garante que você entenda sobre aquilo. Ele apenas apresenta
apresenta um estudo controlado de um grupo de pesquisadores. Para eu ter uma noção de como lidar com um caso específico, eu preciso de um conjunto de conhecimentos, o que demanda tempo e, obviamente, entendimento da linguagem utilizada. Então, saber traduzir aquela informação e entender o idioma aplicado, que normalmente a maioria dos artigos estão em inglês. E isso acaba levando os profissionais para aquele problema. Bom, se eu não consigo ter acesso a esse tipo de informação, que é o artigo, eu vou recorrer a cursos. Bom, é o que eu falei, cursos normalmente, palestras principalmente, você assiste uma palestra pensando que vai sair autodidata de um determinado tema e você percebe que o cara só pincelou aquilo. Basicamente, é o mesmo que ocorre também na pós-graduação. Você faz uma pós-graduação em fisiologia achando que vai sair como expert em fisiologia e você acaba sabendo até um pouco menos de quem estuda bastante por conta. Então, as formas de buscar informação, elas têm sido muito falhas. E isso tem refletido bastante na qualidade das nossas abordagens. Pensando nisso, gente, desculpem que a minha garganta está bem ruinha. Pensando nisso, e pensando também nessa reflexão sobre os passos criados, onde obviamente o conhecimento vai te colocar à frente da grande maioria dos profissionais, eu pensei numa estratégia diferente. Muitas pessoas me perguntam, por que você não faz uma análise sobre determinado exercício? Por que você não fala um pouquinho sobre agachamento, sobre o supino? Na rede social, normalmente eu tenho pouco tempo disponível para conseguir compilar todo aquele conteúdo e gerar algo de valor para vocês. Então, para eu falar do agachamento, eu preciso da somatória de um entendimento, de somatória de conhecimentos, para que você consiga ter um entendimento muito mais amplo, ao invés de simplesmente copiar ou não o que eu vou falar para você como correto ou errado. Pensando nisso, eu criei um conteúdo. Esse vai ser o meu segundo conteúdo. O primeiro foi o e-book, né? Foi o livro sobre os passos para você, sobre as variáveis do treinamento, sobre intensidade, volume, frequência. Esse daqui vai ser um conteúdo muito mais interessante, voltado para resolver os principais problemas técnicos que eu visualizei na prática profissional em anos de academia. Basicamente, principalmente sobre biomecânica do treinamento, a biomecânica do exercício. Então, eu criei um programa chamado Programa Biomecânica na Prática. Bom, o programa Biomecânica na Prática vai ser um curso voltado para elevar o nível da sua prescrição, entregando mais resultados para os seus alunos e propor uma visão mais completa e menos quadrada do exercício em si. O que isso significa? Bom, muitos profissionais dependem de guias dizendo o que é certo ou errado, e o que eu pretendo entregar para os meus alunos é justamente o conhecimento necessário para julgar exercícios e julgar variações, enxergar vantagens e desvantagens em cada estratégia e tomar as suas próprias decisões, baseados obviamente em conhecimento atual e prático. Além disso, um dos principais objetivos do programa vai ser trabalhar para que você consiga expor com coerência a informação para o seu aluno, passando muito mais credibilidade e ganhando assim a sua confiança, ganhando a queda de braços que você tem com as outras fontes de informação, como redes sociais, outros profissionais, etc. E como que isso vai ser possível? Bom, isso só vai ser possível porque o curso é baseado em 3 pilares, em 3 alicerces do conhecimento muito fortes. O curso vai ser baseado no estudo aprofundado em alavancas, ou seja, a gente vai trabalhar usando a aplicação prática delas no exercício. Também vamos utilizar bastante estudos que utilizem a eletromiografia, ou seja, a medição da intensidade do sinal elétrico do músculo nos principais exercícios, obviamente, te ajudando a fazer as escolhas mais sensatas para cada momento.
além do mais, e não menos importante, o uso de estudos que averiguem a sobrecarga no aparelho locomotor. Tudo isso, obviamente, aplicado e traduzido para que você consiga passar a informação de forma bastante coerente e clara para o seu aluno. Bom, parece que é um conteúdo um pouquinho complexo e eu tive um conteúdo de biomecânica fraco na faculdade ou ainda não acabei o curso. Será que eu consigo acompanhar esse conteúdo tão avançado? Sim, você consegue, pois o curso foi estruturado para ensinar desde os primeiros passos na biomecânica e progressivamente abordar assuntos mais complexos. Então, o início do curso aborda os elementos necessários para que você consiga ter um entendimento mais amplo e acompanhar os módulos seguintes. Nós vamos começar, por exemplo, estudando as alavancas, a eletromiografia, que por mais que seja algo bastante conhecido atualmente, nós vamos investigar, vamos discutir qual é a sua real aplicação prática, quais são as suas limitações, para quando você se deparar com o estudo de eletromiografia, você saber ler aquele dado. E pode ter certeza que muitas pessoas interpretam mal o dado que vem da eletromiografia. E por que isso é uma proposta diferente? Bom, por que isso se difere daquelas propostas de cursos, de palestras, enfim, que eu comentei anteriormente na live? Bom, todo o conteúdo do meu curso ele vai ser direcionado para problemas reais, baseados em experiência prática. O objetivo não é fazer você dar aula em faculdade, então nós não vamos abordar temáticas que fogem do ambiente prático. E sim, o nosso objetivo vai ser torná-lo você um profissional acima da média. As aulas elas não são naquele formato tradicional, longas e maçantes, e sim divididas em forma que mantenha o seu foco e, acima de tudo, não necessite de todo o seu tempo disponível. Em pequenas janelas de tempo você consegue consumir o material e um dos grandes méritos do curso é otimizar o seu tempo te entregando a melhor informação de forma bem didática. O curso ele vai ser 100% online, o que significa que você poderá ver na hora que quiser, quantas vezes quiser, o que te permite assistir, pausar, ver novamente para entender algo que não ficou tão claro, ou até tomar notas, já que fazer anotação é um processo importante de aprendizado para muitas pessoas. Vale ressaltar que você terá acesso ao curso pelo período de 1 ano. Então é bastante tempo, o material é seu, então você consegue consumir e ver várias vezes, assim que quantas vezes você achar necessário de fato. Se você ainda não está convencido que isso é uma proposta diferente, eu vou te dar outro tópico importante. O curso ele é dividido em módulos, permitindo que você, ao longo da semana, consiga interagir com outros estudantes e comigo para tirar todas as suas dúvidas possíveis. Ao lançamento do próximo módulo, na semana seguinte, você já estará apto para continuar a caminhada sem carregar dúvidas dos módulos passados. Se em uma palestra, por exemplo, tem 2 ou 3 pessoas que corajosamente conseguem tirar pequenas dúvidas, né? Porque tem que ter coragem para se expor ali na frente de todo mundo. No meu curso você vai ter estrutura para tirar dúvidas e direcionar o conteúdo do começo ao fim. Porque o curso ele não vai ser engessado. Se um módulo, por exemplo, gerar muitas dúvidas, eu posso criar um conteúdo complementar ou mudar a abordagem para que adeque à sua necessidade. E não aos alunos, não apenas você vai ter que se adequar ao curso somente. Os módulos eles vão abordar desde a ativação dos principais exercícios de membro inferior, membro superior, tronco. Trabalharão também a questão da sobrecarga articular e estratégias de prevenção. Nós veremos que a literatura disponível sobre sobrecarga articular é um pouco maior para membro inferior e um pouco menor para membro superior. Porém, mesmo assim, nós conseguimos utilizar os dados disponíveis
para traçar melhores estratégias de prevenção para membro superior também, principalmente voltados para a articulação do ombro, que é uma articulação bastante sensível. E nós também trabalharemos casos específicos, mas que são casos bastante corriqueiros na academia, principalmente se você já trabalha ou vai trabalhar com um público acima dos 40 anos, apesar que vários desses problemas já são incidentes em públicos até mais jovens. E aqui eu estou falando de casos clássicos como lesão de ligamento cruzado anterior, condromalácia, síndrome da dor patelofemoral, dor lombar, que foi tema de uma das nossas lives, entre outros. Obviamente, não é o foco do curso, porém a gente vai abordar os principais casos e te ajudar para que você tenha noção e saiba lidar com cada um deles da melhor forma possível. O curso ele vai ter alguns bônus bem interessantes. Então, agora eu vou listar alguns, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mentoria personalizada, sim. O curso ele vai entregar uma mentoria personalizada online comigo, onde a gente vai discutir de forma individualizada a transmissão de informação ao aluno e também discutir a abordagem e prescrição de treino, para que eu consiga avaliar a absorção do conteúdo que você teve até o momento e, além do mais, traçar estratégias de direcionamento de estudo. Por exemplo, fazendo a mentoria, se a gente descobrir que você tem alguma dificuldade em algum tema, eu consigo te direcionar para aquilo, te recomendar material ou até mesmo criar um módulo complementar onde eu consiga sanar a dúvida da maioria das pessoas. Então, essa mentoria vai ser bastante interessante para que a gente consiga discutir frente a frente. Obviamente, isso por videochamada ou até mesmo chamadas por áudio, vai depender do que você tiver disponível. E a gente consegue consegue ter uma noção do quanto você está absorvendo e qual é o próximo direcionamento para que você consiga evoluir ainda mais. Grupo exclusivo. A gente também vai ter um grupo fechado no Facebook para discussão exclusiva da turma como um todo. Então serão vocês, alunos, e eu. Por lá a gente vai poder interagir, tirar dúvidas, exatamente como num ambiente de sala de aula. E é como eu falei, como o curso ele é lançado em módulos, a cada semana eu vou ter alguns módulos, algumas sequências de vídeo aulas, e durante a semana em si vai ter tempo disponível para que vocês consumam esse conteúdo e que a gente discuta. Então, você dificilmente vai chegar no próximo módulo com alguma dúvida pendente. A gente vai conseguir matar todas as dúvidas possíveis, pelo menos interagindo. Esse vai ser o nosso objetivo e o grande diferencial para um curso tradicional. Esse prêmio especial é cortesia de um amigo meu, o Edu Fernandes. Ele é bacharel em esporte pela USP e ele trabalha com consultorias online, onde ele consegue captar quase que 100% dos seus alunos através de conteúdos online, como nós discutimos no passo número 3 do marketing. Ele vai fazer uma mentoria online com os 2 primeiros que adquirirem o curso, onde ele vai ensinar estratégias bastante efetivas para que você consiga aplicar todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento e o conhecimento que você vai adquirir no curso em conteúdo voltado para o seu aluno, para a captação de novos alunos, tanto de personal como de mentoria, assessorias online. Então, vale a pena, é um prêmio que eu sinceramente considero muito legal. Ele é um cara que entende bastante do marketing digital, entende bastante do conteúdo técnico. Então ele vai ser um cara perfeito para ensinar vocês a traduzir informação técnica em conteúdo que o seu aluno entenda e valorize, acima de tudo, né? Porque é isso que nós buscamos. Recado importante. Gente, é bastante importante ressaltar que se você já domina os exercícios de uma perspectiva biomecânica, entende sobre a sua ativação muscular, entende sobre sobrecarga mecânica, e principalmente se você consegue transmitir com eficiência essa informação para o seu aluno, este curso não é para você. Porque é justamente um dos objetivos é justamente você ter uma
uma visão mais ampla sobre o exercício, para que você consiga julgar melhor diferentes estratégias, variações, e conseguir transmitir de uma forma eficiente aquela informação para o seu aluno, para que você ganhe credibilidade com ele. Então, se você já consegue fazer isso, esse curso não é para você. E outro detalhe importante é, por mais que nós vamos abordar casos específicos bastante corriqueiros, envolvendo lesões como ligamento cruzado anterior, síndrome patelofemoral, dor lombar, esse curso não é um curso de fisioterapia. Apenas vai dar elementos importantes para que você consiga otimizar e prevenir no processo de treinamento. Bom, qual que é o preço desse curso? Bom, você está falando de várias vantagens, vários bônus interessantes, mas qual que vai ser o preço desse curso? Bom, o curso vai ter um preço à vista de R$ 397 à vista. Esse é o preço total do curso, não é uma mensalidade nem nada. Esse é o preço total. E o seu pagamento vai ser via PagSeguro, que é um dos meios mais seguros para a gente fazer pagamentos online. Esse valor total ele pode ser parcelado em até 12 vezes. No caso, 12 vezes ficaria um valor de R$ 39,86, porque a partir de 3 vezes você já tem os juros do PagSeguro, que eu não consigo retirar. Então foi a melhor estratégia que eu pude criar para vocês para tornar o curso bastante acessível. Porém, convenhamos, esse valor à vista ele não é nem 10% de um curso de pós-graduação e seria um valor até inferior a um curso convencional que tivesse algumas poucas semanas e não entregaria a mesma transformação, o mesmo salto no conhecimento que eu estou propondo a vocês. Gente, esse curso ele vai demandar muita da minha atenção, muito do meu tempo. Então eu vou estar 7 dias por semana oferecendo suporte para vocês. Por conta disso eu não consigo atender um grande número de alunos. Então as inscrições são limitadas. Então corre porque eu só vou conseguir atender um número bem limitado mesmo. Quem sabe mais para frente eu consiga criar uma estrutura até maior e dar um suporte para uma sala de aula, uma sala virtual bem maior. Se tudo isso que eu falei para vocês não conseguiu convencê-los, eu tenho a última proposta arrematadora. Eu vou dar uma garantia total, ou seja, devolução de 100% do seu dinheiro se em 15 dias, contando do início do curso, você sentir que você não está tendo o aprendizado que você espera ou algum outro motivo qualquer que você não esteja confortável. Ou seja, você simplesmente vai ter que me mandar um e-mail falando: Douglas, eu não estou gostando da estrutura, ou não sei, não importa o motivo, eu não vou questioná-lo. Se você quiser devolução total em 15 dias, você vai ter sem dor de cabeça nenhuma. E eu falo isso porque é o meu nome que está em jogo, eu quero alunos satisfeitos. Então, se você está insatisfeito e eu não puder fazer nada para resolver o problema, eu te devolvo o dinheiro sem dor de cabeça alguma. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação do curso. Eu coloquei o máximo de informação possível, mas sempre falta alguma coisa, sempre vai ter dúvidas. Não tenham vergonha de tirar dúvida comigo. Vocês vão ter vários campos, vários meios de comunicação para isso. Vocês podem usar os comentários dos posts, do próprio vídeo. Vocês podem mandar mensagens inbox pelo próprio Facebook, né? Vocês têm essa opção lá na página. Em breve eu também vou disponibilizar um número de WhatsApp para que a gente consiga entrar em contato de qualquer forma possível. Além, obviamente, do e-mail que eu vou deixar disponível para vocês. Alguns já possuem o meu endereço, para que vocês consigam fazer uma escolha consciente. E o que eu posso dizer para encerrar essa apresentação é que eu não estaria apresentando essa proposta de curso se eu não tivesse convicção plena, 100%, que eu consigo fazer um salto enorme no conhecimento de vocês e que isso seja aplicável na prática, que vocês consigam ter resultados palpáveis e subir na carreira na forma que vocês esperam. Então, vem dar esse salto de conhecimento comigo. As inscrições já estão rolando.
E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Boa noite.